A Arquidiocese de Belo Horizonte realiza assembleias regionais. Papa Francisco discursa contra a corrupção em viagem a Nápoles. Conheça o lado inventor do pintor renascentista Leonardo da Vinci. Estes são os destaques do Horizonte Notícia, que está começando. Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança realiza Assembleia do Clero para reflexão sobre a vida dos sacerdotes e planejamento de ações para os próximos meses. Cerca de 60 padres participaram do encontro. O momento foi de reflexão sobre os dados da pesquisa realizada em 2014 sobre a ambiência, vida e o ministério sacerdotal, priorizando a qualidade de vida dos sacerdotes. Essa assembleia ela é particularmente importante porque nela nós vamos aprofundar o resultado de uma pesquisa que foi feita na Arquidiocese de Belo Horizonte, que trata ou que avalia a qualidade de vida do presbítero, dos padres. Isso é muito importante, porque se fizermos bem feita esta assembleia, ela pode ajudar os padres a dar mais passos na direção da sua realização pessoal como padres dentro da Arquidiocese. A assembleia que acontece com o clero da nossa região é realmente um encontro fraterno, orante e também para algumas deliberações para a nossa caminhada presbiteral, pastoral na Arquidiocese de Belo Horizonte, na animação das nossas paróquias e das nossas comunidades. Uma assembleia que muito nos ajuda na caminhada do ano, onde nós revemos o nosso calendário e toda a estratégia da nossa caminhada. A Assembleia da Região Esperança também foi uma preparação para a Assembleia Geral do Clero, que será realizada em 26 de maio. A Arquidiocese de Belo Horizonte apresentará em breve uma novidade na campanha Faço Parte, Estou na Praça das Famílias, o terço virtual na Praça da Catedral Cristo Rei. Todas as pessoas que fazem parte da Praça das Famílias indicaram os nomes e já fizeram a colaboração, poderão ver o nome de seus homenageados gravados nas contas do terço virtual no site da Catedral Cristo Rei. Nesse mesmo site, as pessoas poderão contar a história do seu homenageado e publicar fotos e mensagens. Aproveite você também para homenagear quem você ama e ajudar a construir a Catedral Cristo Rei. No dia 29 de março, a Igreja Católica celebra o Domingo de Ramos, iniciando a Semana Santa, momento de reflexão e oração sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, lembrada no Domingo de Ramos, marca um dos momentos mais importantes da vida de Cristo, sua entrega em sacrifício. É preciso pensar a Semana Santa, primeiramente, dentro desse quadro teológico que a gente diz, né? O Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal ele se abre com a celebração da Quinta-feira Santa, né? Que é um grande portal que nos entrega aí ao coração da fé cristã. Na sexta-feira, evidentemente, nós lembramos a morte, a paixão e morte do Senhor. No sábado, uma tradição antiga que por muito tempo foi esquecida, que é a descida de Jesus aos infernos, no sentido de falar, ele morreu de fato, ele experimentou a angústia da morte. E, claro, o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, que se abre com a vigília pascal, sábado à noite. De acordo com o Padre Márcio, toda a quaresma é tempo de preparação para a Semana Santa. Na verdade, a quaresma toda nos preparou para esse momento, né? Para que a gente, então, agora, depois do tempo pascal, possa desdobrar o sentido mais profundo desse mistério da morte e ressurreição do Senhor. Para celebrar a ressurreição, a data mais importante do calendário católico, os cristãos devem participar da Semana Santa reunindo-se na igreja, mas também rezando em casa e em comunidade. Na Quinta-feira Santa, a TV Horizonte vai transmitir a Missa da Unidade a partir das 9 horas da manhã, direto do ginásio do Mineirinho. A celebração é um momento especial para a igreja, pois reúne milhares de fiéis, bispos, padres, seminaristas, vocacionados, leigos, jovens, instituições e cristãos. E no dia 5 de abril, a Missa da Ressurreição também vai ser transmitida pela emissora, a partir de 9 da manhã, direto da Ermida da Padroeira, na Serra da Piedade, em Caeté. O Papa Francisco afirmou que a corrupção é suja. A afirmação foi feita durante visita a Nápoles, região da Camorra, máfia italiana, responsável por crimes como jogo clandestino, tráfico de drogas, contrabando de cigarros, entre outros.
La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza. Un cristiano che lascia entrare dentro di sé la corruzione non è cristiano, spuzza, capito? Na homilia da missa, que presidiu em Nápoles, o Papa condenou o cínico comércio da droga e outros crimes e apelou à conversão dos criminosos e dos seus cúmplices. Aos napolitanos, Francisco deixou palavras de esperança para que não cedam à tentação dos ganhos fáceis ou dos rendimentos desonestos e possam reagir com firmeza às organizações que exploram e corrompem os jovens, os pobres e os fracos com o cínico comércio da droga e outros crimes. O pontificado de Francisco tem sido marcado por mensagens fortes e atitudes que tocam os fiéis em todo o mundo. Cari fratelli e sorelle. Ao assumir a liderança da Igreja Católica após a renúncia do Papa Bento XVI, o cardeal argentino Jorge Bergoglio surpreendeu ao escolher o nome Francisco e propor uma igreja voltada para os pobres. Essas primeiras atitudes revitalizaram a igreja e encantaram os fiéis. O que marca a presença do Papa é que realmente nós podemos dizer que a igreja começa com o Santo Padre, o Papa Francisco, a ser uma igreja vista realmente caminhando para fora de si mesma. Toda a influência do pontificado de Papa Francisco se pode notar a partir da realidade de uma sociedade que recebe então a igreja, que está aberta. Padre Jorge Alves aponta que esses 2 anos de pontificado foram marcados por grandes momentos. Nesses 2 anos do Papa Francisco, nós podemos destacar a sua vinda ao Brasil. O Papa veio ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, demonstrando então esta importância do jovem na igreja. O Papa fez questão de ir à Aparecida para demonstrar que nós temos uma vocação cristã, mas que passa pela figura de Maria, ela que nos deu Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. O Papa está fazendo a reforma da Cúria e é muito importante porque ali está a base da igreja e a partir da reforma da Cúria ele quer demonstrar que a igreja precisa se renovar. E o Papa tem a preocupação com a família. Católicos ou não, a maioria das pessoas avalia como positivo o pontificado do argentino. Francisco conseguiu ter esse passo de acolhida com a diferença. Ele não pontua que sim nem não, mas apenas abre esse espaço de sejam bem-vindos. Apesar de eu não ser católico, né, eu acho que é um Papa que está tentando trazer umas mudanças legais para a sociedade, um Papa que está tentando revolucionar. Eu acho que é um Papa que veio com uma nova forma de pensar, com um novo conceito, com uma abertura maior para pôr em prática a emancipação mesmo das pessoas, em todos os sentidos e especialmente no religioso. O Papa Francisco abrirá em 28 de março, com uma oração mundial pela paz, as celebrações dos 500 anos de nascimento de Santa Teresa de Jesus, que se prolongarão ao longo de todo o ano de 2015. A santa foi beatificada em 1614, canonizada em 1622 e proclamada doutora da Igreja por Paulo VI em 1970, em carta enviada ao bispo de Ávila, Dom Jesus Garcia Burrilo. Conhecido como um dos maiores pintores renascentistas, Leonardo da Vinci possuía também outros talentos e foi um gênio em várias áreas. Uma exposição pretende desvendar as mais variadas facetas do criador de Mona Lisa. Olhos atentos, rostinhos curiosos, câmeras e celulares apostos prontos para registrar todos os momentos de uma descoberta incrível. Foi assim que reagiram as crianças de 3 escolas de Belo Horizonte, que tiraram uma tarde para conhecer um pouco mais da história do artista Leonardo da Vinci. É uma exposição muito interativa, uma exposição que hoje foi dividida em 8 salas temáticas, entre hidráulica, pintura, anatomia, estudo dos voos. A gente está com um acervo de 70 peças, algumas delas interativas. Ela é muito importante por ter um fundo muito educacional.
O artista italiano, uma das mais importantes figuras do Renascimento, além de brilhar na pintura com quadros como Mona Lisa, também se aventurou em outras áreas. Leonardo da Vinci é sempre associado ao Leonardo pintor, mas Leonardo foi muito mais do que um pintor. Ele foi um engenheiro, ele foi arquiteto, ele foi matemático, ele foi físico, ele foi músico, ele foi escultor, foi um grande inventor e foi também pintor. De vez em quando ele pintava. Várias obras encontradas aqui na exposição foram a base para invenções futuras. Entre elas está a asa delta, que foi criada por Da Vinci em 1500 e só se tornou realidade no século XX. Leonardo da Vinci ele foi um homem à frente do seu tempo. Então o lado dele físico, matemático, engenheiro, fez com que ele desenvolvesse muitas máquinas. Ele era um homem extremamente curioso e, como ele é filho do Renascimento, extremamente racional. Ele se baseava na razão, na experimentação e na observação da natureza. Os visitantes gostaram das peças e se surpreenderam com a genialidade do artista. Ah, tá muito legal, eu gostei muito. Eu achei muito interessante, as coisas muito bonitas. É muito bacana conhecer um pouquinho da história do Leonardo. Você se surpreendeu? Ah, de certa forma sim, tinha muita coisa que eu não conhecia sobre a vida dele, muito legal. O Horizonte Notícia termina por aqui. Acompanhe o programa também pelo site www.tvhorizonte.com.br. Até a próxima semana.